Bom, vamos lá, pessoal. A gente viu no vídeo anterior sobre tensão elétrica, vamos ver agora sobre corrente elétrica, que vai ser definida como sendo o fluxo ordenado de elétrons. Então, o que é isso? Nós já vimos que os elétrons estão sempre em movimento, né? Eles ficam rodando em volta do núcleo. Mas beleza, se está sempre em movimento, então a corrente elétrica não é movimento de elétrons. Mas existe uma forma de eu deixar eles todos enfileiradinhos, como se fosse uma fila indiana, um atrás do outro, apontando para o mesmo lado. Quando eu faço isso, aí eu chamo de corrente elétrica. E como que eu faço isso? Eu coloco eles sob uma tensão elétrica. Que é aquela mesma coisa que acontecia no campo elétrico, que ela tem duas cargas, uma atrai, uma repele e tudo mais. Quando eu coloco potencial elétrico, o que a natureza faz? Ela tenta equilibrar isso. Que é o que está aqui, ó. Eu pego um pedaço de um fio condutor, essa barrinha cilíndrica aqui, ó. Fio condutor é um material que permite passagem de corrente elétrica, né? Metais. Tá? E eu coloquei esse símbolozinho aqui é a bateria, tá? Isso aqui é uma diferente potencial de 1,5 V. Ou seja, uma pilha. Uma pilha tem uma tensão de 1,5 V. Ela tem esses dois tracinhos. O tracinho menor é o lado negativo, o traço maior é o lado positivo. O lado menor, ele tem mais elétrons, por isso que ele é negativo. O lado maior, ele tem menos elétrons, por isso ele é positivo, ele perdeu elétrons, tá? E aí eu conectei esse lado menor numa ponta da pilha, numa ponta desse cabo aqui condutor, desse fio, e outra ponta positiva no outro lado dele. O que aconteceu? Os dois lados estão com potenciais diferentes. Então, tem até um vídeo que eu vou deixar para vocês verem sobre o exemplo da pilha. O que vai acontecer? Os elétrons que estão em excesso do lado negativo vão querer sair. Como material condutor, eles conseguem percorrer esse material e vão todos em direção ao lado positivo que está faltando elétrons para completar. Lembra, a natureza está buscando o equilíbrio das coisas. O que aconteceu ali? Eu tenho elétrons saindo da esquerda, né? Ali do menos Q, indo para o mais Q, do potencial negativo para o lado do potencial positivo. Isso aqui é a corrente elétrica. Quando eu tenho essa diferença de potencial, eu submeto os elétrons a ficar passando de um lado para o outro. Então, o fluxo ordenado de elétrons é a corrente elétrica. Aí tem um negócio interessante aqui. Tá vendo que eles estão todos apontados para o mesmo lado? Porque eles estão saindo do lado que tem mais elétrons e indo para o lado que tem menos elétrons. Isso aqui é o fluxo real dos elétrons. Eles estão correndo para o mesmo lado. Acontece que durante muito tempo, vários estudos foram feitos, no século XVII, século XVIII, quando começou a eletricidade, tudo, muita coisa foi desenvolvida, acreditando que não era assim, mas que era o contrário, que os elétrons saíam do lado positivo e iam para o negativo. Depois a gente descobriu que não era. Aí você faz o quê? Pô, tem um monte de trabalho que já foi feito, apontando a setinha tudo para o outro lado. Vou ter que refazer tudo. Tipo, trabalhos de várias e várias e várias pessoas. Não dá para refazer tudo. Vamos reescrever 3.000 livros, um negócio assim absurdo. Então o que eles fizeram? Eles convencionaram que o sentido real da corrente é esse aqui, então vou chamar de sentido real da corrente, esse que sai do negativo para o positivo. E para a maior parte da análise de circuitos, inclusive que a gente vai usar, a gente vai representar a corrente como uma setinha que sai do positivo para o negativo. Pô, mas essa setinha vai estar ao contrário da corrente? Vai. Ela vai ser chamada de fluxo convencional, ou sentido convencional da corrente. Só para poder aceitar todos esses trabalhos sem precisar refazer tudo. Beleza? Então não é estranhe se você ver a setinha apontando do positivo para o negativo, vai ser o mais comum. A gente vai usar mais o sentido real quando a gente quiser saber para onde está entrando os elétrons. Como, por exemplo, entender o funcionamento de uma pilha, uma bateria, essas coisas. Agora, para análise de circuito elétrico, que é o que a gente vai usar bastante, a gente acaba usando mais o sentido convencional da corrente, que é o contrário do sentido real. Então, os dispositivos elétricos são responsáveis por transformar a corrente elétrica que passa por eles em outras grandezas, como, por exemplo, um liquidificador, que quando passa a corrente elétrica pelo seu motor, o faz girar e com ele a lâmina que está acoplada ao seu eixo. Então, os dispositivos elétricos nada mais são do que dispositivos que transformam a energia elétrica em outra coisa. Energia luminosa, giro do motor, aquecimento, resfriamento e tudo mais. E aí a corrente elétrica ela pode ser de dois tipos. O primeiro deles, corrente contínua, chamada de DC ou CC, que é aquela em que os elétrons fluem apenas para um sentido. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fonte de corrente contínua, lá os elétrons só vão para um mesmo lado. Isso aqui é chamado de corrente
contínua. Que lá na tensão nós vimos que é DCV, então também tem tensão contínua. Quando eu falo contínua, eu quero dizer que ela não alterna a polaridade. Por quê? Eu tenho uma que alterna, que é a corrente alternada, que é aquela em que os elétrons alteram o sentido do fluxo periodicamente, ou seja, a cada período de tempo os elétrons mudam o sentido da corrente. O que significa isso? Ora, os elétrons estão correndo para a direita, ora eles começam a andar para a esquerda, porque a polaridade da fonte muda. Ah, mas onde que acontece isso? Na nossa tomada. Nossa tomada, o sinal não é contínuo assim, ele é alternado. Está aqui, ó, ele é alternado. Exemplos. Esse sinal aqui, ó, eixo Y, polaridade, eixo X, tempo. Então o sinal está lá no lado positivo, a polaridade, ó. Aí passou um tempinho, opa, foi para o lado negativo. Então inverteu a polaridade. Perceba que a altura aqui é a mesma, foi para cima e está para baixo. Só que a polaridade inverteu. Então agora os elétrons vão para o outro lado, com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de elétrons por segundo, mas para o outro lado agora. Aí depois ele vai mais um tempinho, positivo, mais um tempinho, negativo. Isso aqui é uma onda quadrada. Na nossa tomada não é bem uma onda quadrada. Ela é assim, ó, além de ficar variando a polaridade, ela varia também a intensidade. Ela começa fraquinha, vai ficando forte, muito forte, e volta a ficar fraquinha. Passa no zero e vai para... Começa a ficar muito forte também, só que o lado oposto, correndo para o outro lado. Que é isso aqui, ó. Formando esse sinal aqui, que é um círculo ao longo do tempo. Só que esse sinal nós chamamos de senoide. Isso aqui é uma senoide, ó. Então lá está subindo, subindo, aí desce. Passa no zero, aí vai descendo, e chega até no máximo lá embaixo. E vai subindo. As nossas tomadas funcionam desta forma aqui, tá? Mas aí fala assim, pô, 220 volts, então quer dizer que no máximo 220. Não. Tem uma conta meio estranha pra gente fazer aqui, que eu mostro pra vocês. Que aqui em cima, na verdade, o pico dela, esse valor máximo, é 311 volts. 220, a gente deve falar que é a média, que isso aqui, que a gente chama de valor eficaz. Que seria se eu pegasse esse valor aqui e transformasse numa corrente contínua, qual seria o trabalho que ela faz, de fato? 220 volts. Seria, entre aspas, a mesma coisa, tá? Aí, aqui tem algumas coisas interessantes para a gente entender em corrente alternada. Sinais alternados, né? Tá vendo que eu pintei a parte vermelha, a parte amarela? Se eu pegar isso aqui e repetir várias vezes, eu vou ter essa onda. Ou seja, ela se repete nesse padrãozinho aqui, ó. Subiu, desceu. Beleza, esse subiu, desceu, a gente chama de período. É medido em tempo. Então tem um tempo de período, beleza. Um período é o tempo necessário para fazer uma repetição aqui desse sinal. Aí tem outra grandeza que a gente ouve falar muito, que é a frequência. O que é a frequência? É tipo assim, ó. Quantas vezes por segundo ocorre esse período aí? Tem um ciclo, que é esse ciclo aqui. No caso das nossas tomadas, ocorre 60 vezes por segundo. Ou seja, uma frequência de 60 Hz, tá? Que é 60 vezes por segundo. Beleza? Então, o sinal que está na nossa tomada do padrão brasileiro tem frequência de 60 Hz. Isso quer dizer que 60 vezes por segundo o sentido da corrente elétrica é alterado. E a intensidade desse sinal forma uma onda senoidal ao longo do tempo, como a figura anterior ilustra. Em outros países, nós temos também o padrão de 50 Hz. Paraguai e Estados Unidos, por exemplo, nós temos o padrão de 50 Hz. Isso se dá por conta dos aspectos construtivos dos nossos geradores de energia elétrica. Tá? Poderíamos ter feito 50 Hz, não tem diferença, é só um padrão que foi escolhido. A corrente elétrica, seja contínua ou alternada, é medida em ampere, e assim como a tensão, pode ser medida utilizando o multímetro na função de amperímetro, medidor de amperes. Então está aqui uma figurinha para ilustrar essa questão da energia saindo da tomada, passando pelo liquidificador e voltando. Beleza?